Fala pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência aos nossos vídeos, tá? A ideia desse canal é compartilhar algumas informações que possa vir ajudar tanto o dependente quanto o codependente a encontrar um caminho longe dessa escravidão intitulada drogas, tá bom? Ou qualquer tipo de vício, qualquer tipo de compulsividade, qualquer tipo de dependência, tá bom? Então, queridos, eu falei no vídeo passado o porquê que a gente acaba se deixando influenciar. Claro que cada pessoa é uma pessoa, as situações às vezes são diferentes. Comigo foi daquela maneira, mas com você talvez possa ser de outra maneira que você acabou se envolvendo, que você acabou conhecendo, que você chegou a dar os primeiros passos numa vida de drogas e álcool e tudo mais. Mas enfim, assim, geralmente nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que caminham com a gente, sabe? Pessoas que nós chamamos de amigos e geralmente nós nos deixamos levar por essas influências, tá? Então hoje eu quero falar um pouco sobre o que é droga. Queridos, droga, ele é um nome dado a qualquer substância, natural ou não, e que ao ser introduzida no nosso organismo, ela vai gerar alterações, mudanças físicas, psíquicas. Geralmente ela refere-se a substâncias ilícitas e ela provoca dependência, ela afeta o sistema nervoso, altera o comportamento das pessoas, ela pode afetar o temperamento das pessoas, a alimentação, refletem na relação sexual, no trabalho, enfim, várias áreas da nossa vida podem ser afetadas pelo consumo da droga, tá? Então tem alguns tipos de droga, eu quero falar sobre algumas que eu acabei me envolvendo, sabe? Então a minha primeira experiência com a droga foi através da cola de sapateiro. Imagine, o que é cola de sapateiro, gente? É uma mistura de solvente orgânico e ela é produzida para ser usada como um adesivo para couros e borrachas. Mas o que a galera faz? Elas colocam aquilo num pacote de leite, né? E começam a inalar. E aquilo rapidamente ela atinge o cérebro, ela provoca alterações do estado de consciência e, cara, gera tontura, quadros depressivos, alucinações, dependendo dos casos, essa alteração no organismo da pessoa pode durar até uma hora, sabe? Existem alguns quadros assim bem, como que eu posso dizer assim, bem, bem tristes quando você se depara com uma pessoa que está usando a droga, né? Usando a cola. Eu, eu confesso para você que eu não sei por que eu comecei com isso, por que eu me envolvi com isso, assim, sabe? Eu conheci algumas pessoas e essas pessoas elas faziam o uso dessa droga e por influência eu acabei aceitando, sabe? Tem que fazer ou pra sabe, pra provar. É como se eu tivesse que provar algo pra alguém, então eu tinha que usar, mas não que alguém me obrigava a isso. Pelo contrário, sabe? A gente nunca é obrigado, a gente faz porque quer, né? Então, cara, eu me lembro que a gente subia numas árvores lá perto de casa, tal, eu e mais algumas pessoas, e a gente ficava por horas ali cheirando aquilo ali, inalando aquilo ali, tendo alucinações, tal. E depois que eu passasse, ficava com um gosto horrível na boca. Geralmente você não sabia o que tinha acontecido, sabe? Você não sabia o que você havia feito naqueles momentos de alucinações, né? E cara, sabe uma coisa? É melhor às vezes você nem ficar perguntando o que você fez. É como quando você bebe, sabe, sem controle. A pessoa bebe, 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 perde a noção de tudo e de repente depois acorda. O que eu estou fazendo aqui? Aonde eu estou, sabe? E você vê que foram várias situações de responsabilidade, várias situações, sabe, que geralmente afeta alguém, né? Quando
afeta não só você, mas também afeta as pessoas que estão ao seu lado. Geralmente nós vemos pessoas fazendo tantas bobagens diante disso dali, sabe? De beber e de usar esse tipo de droga assim, sem ter a noção do que está fazendo, né? Ou melhor, a pessoa tem noção do que está fazendo, né? Mas ela não consegue, sabe, ter controle da consequência daquilo ali, porque ela perde completamente o controle. Então, gente, já tive experiências assim de meu pai me surpreender, sabe, usando a droga, pegou eu e meu irmão cara, foram situações assim, tipo, deprimentes, assim, sabe, sensações horríveis, assim, sabe, e eu me lembro que quando eu voltava para casa, depois de um quadro desse dali, assim, era triste eu ter que olhar para a cara do meu pai e ver, assim, o olhar de decepção, sabe, aquele olhar de tristeza, aquele olhar, assim, de, poxa, filho, o que que você tá fazendo? E, cara, aquilo me constrangia por alguns minutos, mas durava até o dia seguinte, porque eu era completamente egoísta, sabe? Não pensava no que meu pai ia pensar, não me preocupava com o que minha mãe ia viver, eu estava preocupado em apenas satisfazer a minha vontade ou satisfazer aquele momento de fazer parte de um grupo de pessoas, entendeu? Então eu não estava preocupado com as outras pessoas, estava preocupado exclusivamente com aquilo que eu precisava para me inserir num grupo de pessoas, né? E depois disso veio a maconha, sabe? E a maconha geralmente é a droga do não dá nada, sabe? Então, assim, gente, é um engano, porque dá sim, cara. Toda droga, ela traz um tipo de prejuízo, seja ela financeiro, seja ela físico, psicológico, emocional, espiritual, queridos. E muitas pessoas acham que não dá nada. Brincadeira, né? Mas sempre dá, gente, sempre traz algum tipo de consequência. Então, hoje a maconha, ela é uma das drogas mais consumidas do mundo. E existem alguns lugares assim que eles legalizaram, que eles, sabe, tem ali, é utilizado como uma planta medicinal. Cara, o fato é que pro teu cérebro, droga é droga. E seja ela injetada, seja ela inalada, seja ela, sabe, não sei a maneira que você usa, que se você usou, que se tem alguém que usa, mas o fato é que quando você coloca uma substância no teu organismo que não é gerado pelo teu próprio organismo, entendeu? Isso vai trazer consequências ao teu cérebro, ao teu corpo, ao teu temperamento e às pessoas e tudo mais. Então, seu corpo ele vai absorver, o organismo ele terá uma reação e começa um ciclo. Um ciclo que no início ele te traz até uma sensação de prazer, mas ao longo de um tempo você percebe que não é só alegria, que não é só prazer e vai tipo trazer consequências, né? A maconha ela é original de uma planta chamada cânhamo e é comercializada na mistura de folhas, tem sementes, caules, triturado ali, e geralmente ela tem a cor verde ou meio marrom, em alguns casos um pouco mais escuras assim, mas é a maneira que as pessoas, ela é a maneira que ela é processada, né? E a folha da maconha, ela contém uma substância chamada THC. E ela tem uma definição científica, mas a gente vai usar aqui assim que o THC é a substância que dá o barato, é a substância que gera, sabe, que transforma a mente. E algumas pessoas fumam ela como cigarro, outras fumam num cachimbo, pessoas têm um tal de bong, enfim, tem várias maneiras de ser consumida. Mas assim, quando a pessoa fuma, o efeito ele é muito rápido, sabe? Ele diminui a coordenação motora, o equilíbrio, a pessoa fica lerda, a pessoa começa a rir feito um mané, sabe? E acha que isso é legal, acha que isso é o máximo, sabe? Mas ele traz consequências para o nosso organismo e para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu queria deixar um ponto de reflexão aqui, sabe? Pense um pouquinho, só um minuto, pense, reflita sobre isso, assim. É possível que uma quantidade enorme de fumaça sendo inalada, sendo enviada para dentro do teu pulmão, será que isso vai fazer bem? Sabe, se Deus é perfeito na sua criação, Deus nos criou, se Ele quisesse que nós tivéssemos fumaça dentro do nosso pulmão, Ele já teria colocado, né? Não é a gente que tem que, sabe, ajudá-lo, né?
para satisfazer, assim. Sabe o que eu vejo com tudo isso? De volta, o egoísmo, sabe, gente? A gente acha que não dá nada, a gente acha que não afeta ninguém, mas isso está relacionado a um grande egoísmo, um sentimento que você é o centro de tudo, sabe? É você que importa, muitas vezes você fala, o pulmão é meu, eu faço dele o que eu quiser, eu gasto meu dinheiro, não estou pegando teu dinheiro, sabe? Mas assim, gente, e as pessoas que estão ao seu redor, sabe, seus pais, seus filhos, seus amigos, será que não importa nada disso? Será que nada isso faz a diferença, sabe? Pois é, né? Depende. Se você é um egoísta, isso não faz diferença nenhuma, sabe? Porque você sempre vai pensar exclusivamente em você. Agora, se você se preocupa com alguém, se você tem amor pela vida das pessoas, com certeza você vai parar e vai refletir sobre isso dali, assim, porque, cara, é algo sério, né? Tem um versículo em Provérbios 13:20 que diz assim: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, sabe? A maconha, ela me levou a conhecer muitas pessoas que eram para mim as melhores pessoas do mundo. E eu não acreditava quando alguém dizia que aquele caminho não era bom, porque eu conhecia pessoas boas. Eu mesmo não era uma pessoa má, não tinha vontade de fazer o mal, eu tinha vontade de ser notado, de ficar aparecendo, de ter amigos influentes. Eu queria ser alguém influente. Eu desejava que as pessoas quisessem andar comigo. Meu olho brilhava quando eu via alguém que sabia influenciar os outros. Como eu era tolo, né? Como diz esse provérbios, né? Quem anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos será cada vez mais tolo, né? E assim, gente, como nós nos enganamos, sabe? E, sabe, dependendo das pessoas que você se cerca, a sua realidade será essa: fumar maconha, cheirar cocaína, sabe? Roubar, matar, traficar. A sua verdade passará a ser essa até que você conheça outra verdade. Então, assim, sabe, eu conheci a verdade através de Jesus Cristo. E quando nós lemos ali o livro de Provérbios, que fala que andar com sábios te fará ficar sábio, então, sabe, alguém que conhece a verdade te fará conhecê-la também, sabe? E qual que é a verdade? Né? Qual é a tua verdade, sabe? Talvez a tua verdade hoje seja essa: fumar maconha, beber feito louco, sabe? Pôr um, encher a cara, pegar um carro feito louco, pegar uma moto, ficar aí se alugando, entendeu? Por quê? Porque é a tua verdade. Você acredita que isso é bom, você acredita que isso é verdadeiro, você acredita que isso é dar o grau, entendeu? Cara, dar o grau é você, sabe, poder receber algo da parte de Deus, você saber que você está vivendo aquilo que Deus projetou para você, sabe? João no 8,32 ele diz assim, queridos: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Como falei no capítulo no vídeo anterior, a minha verdade ela veio através de Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo me proporcionou uma nova vida. Ele me proporcionou uma liberdade, sabe? A maconha foi uma das drogas mais difíceis para eu dizer não, sabe? Por quê? Porque eu gostava de usar. Eu achava legal, achava bacana, então, sabe, usar a maconha para mim era algo assim que, cara, era bom, para mim era bom, sabe? Era algo que me trazia prazer, era algo que me trazia, sabe, uma sensação de liberdade, mas era mentirosa, algo mentiroso, sabe? Então eu precisei encontrar alguém que conhecesse a verdade. E quem conhece a verdade? Jesus Cristo. Palavra de Deus, como a gente lê assim: conheceremos a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade é o Senhor e Ele pode te ajudar, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo vídeo eu vou falar sobre o que é a cocaína, tá bom? Abraço, queridos. Deus abençoe.